E aí galera, beleza? Olha eu aqui de novo. Terminei de ler aqui o Batman, o que aconteceu ao Cavaleiro das Trevas. Aqui vai um pouco na pegada daquela do Superman, o que aconteceu ao Homem de Aço, né? Escrito pelo Alan Moore. Só que aqui foi pelo conhecidíssimo também, né? Neil Gaiman e desenho do Andy Kubert, acho que é assim o nome dele. Bom, essa aqui foi uma pegada um pouco diferente da do Super-Homem, até porque são roteiristas diferentes, né? Vou mostrar aqui um pouco o traço dela. Na verdade, não é só uma história. Aqui são três histórias em um HQ. Opa, quase cai. Em um HQ só. Acho que para dar volume, né? Para não ficar aquela HQ capa dura, formato bonito, mas tipo com meia dúzia de páginas. Aí eles, não, vamos acrescentar algumas historiazinhas. Tanto é que aqui tem a história principal, que é o que aconteceu ao Cavaleiro das Trevas. Aí tem uma história do Batman preto e branco, que tá aqui, ó. Essa daqui. E mais uma que é da Era Venenosa. Contando aí um pouco da origem dela. Bom, e do que se trata? Vou mostrar um pouquinho aqui logo do traço, né? O traço é bonito, ó. De ambas as três histórias. O traço é bonito. Bom, e do que se trata o que aconteceu ao Cavaleiro das Trevas? Estou só confundindo aqui com a do Superman. Bom, e do que se tratam? As outras histórias, ó, O Mundo em Preto e Branco, já é o arte Simon Bisley. Pecados Originais, que tem a Naira Venenosa, aqui já são outros. Bom, e do que se trata? Aqui tem um pouco pequena introdução do Neil Gaiman, falando um pouco do quão ele é apaixonado assim, pelo personagem do Batman, né? Ele é fã. Eu gosto dessas edições assim, já falei mil vezes, né, aqui nos vídeos, dessas edições que vem entrevista com ou desenhista ou roteirista, onde ele explica um pouco do processo criativo, de onde surgiam as ideias para os personagens, para a história em si. Bom, e aqui o Neil Gaiman teve uma ideia um pouco diferente aqui, viu, do que eu tô acostumado a ler HQs. Porque aqui ela eu acho que não é spoiler para ninguém, né? Mas ela começa com nada mais, nada menos que o funeral do Batman. Só que é um funeral, mas não é, porque como vocês podem ver aqui, tem as caixazinhas de texto em azul, que é como se o Batman ele tivesse uma experiência quase morte, que ele meio que fica conversando com uma pessoa, tipo, ah, eu morri, onde estou, o que aconteceu comigo, essas coisas. E nesse funeral aqui do Batman, eis que nada mais nada menos surgem as principais figuras de Gotham City, que é os vilões, ó, Duas Caras, aparece o Pinguim, até o Coringa, velho. Coringa aqui no carro doido dele. Tá aqui, ó, Duas Caras, o carro. Tem o Charada, o Detetive Gordon, né? Com a Bárbara Gordon. Aí tem Mulher Gato. Aí, interessante aqui é que cada um deles tem outros aqui, mas não vou falar todos, né? O interessante é que cada um deles começa a falar um pouco, como aqui a Mulher Gato, ela começa, aí vai contar um pouquinho do que ela está contando aqui, que é como conheceu o Batman e até como foi a morte dele. Só que cada personagem muda a história, é uma história diferente. Com o Coringa é uma história, com Duas Caras é outra, com a Mulher Gato já é outra história. Aí eu fiquei meio confuso, assim, não tô entendendo nada que eu tô lendo aqui, porque cada personagem desse, ó, Pinguim ali, cada personagem desse é uma história diferente. Até o Alfred aí entra na história, entra na onda aqui, conta uma história que totalmente assim diferente. Eu fiquei meio confuso. E nisso vai surgindo os balãozinhos, né, com o Batman conversando com uma mulher. Não se sabe se é a mãe dele, fica onde estou, o que é que está acontecendo. Não, essas pessoas são assim, assim, assado e vai desenrolando. Olha só quem aparece. Até o Superman. E o final dela. Desculpa aí se eu tiver mostrando muitos spoilers, mas eu tenho que mostrar para dar um pouco de. Tentar dar um pouco de sentido, né?
E mais confuso ainda me foi o final, porque o final dessa história aqui, esse sim foi totalmente sem pé nem cabeça, viu? Eu fiquei assim, quando terminei a leitura, eu fiquei pensando, eu perdi alguma coisa, eu passei alguma página sem prestar atenção, porque se alguém assim puder dar uma dica aí de como, cara, você perdeu essa parte aqui que revela tanto sobre isso, pode indicar aí nos comentários, viu? Que vai trazer um pouco de luz aqui essa leitura que me deixou um pouco confuso. Bom, e aqui já vamos na parte dos extras, ó. É uma história tanto curtinha, ó. Não tão curtinha, né, na verdade, mas mais longa que umas e menos longa que outras. Aí tem aqui os esboços do Andy Kubert. Tem um pouco aqui do processo criativo dele, ó. Faz o esboço na página, começa, tal. Aqui já é a página mais, dá um zoom, né? Um zoom não, deixa eu abrir o quadro aqui. Aí já mostra, ó. Cara, admiro muito quem sabe desenhar, viu? Porque eu fico encantado com a capacidade dos desenhistas, né? Que tem de colocar isso no papel, viu? Isso aqui é arte pura. Tá um pouco difícil aqui de eu manusear. Tá aqui mais esboços. Opa, dá uma ajustadinha. Pronto. Aqui. Deitar ela, né? Que talvez fique melhor. Pronto. Aqui já entra na parte da história Batman Black White, né? Preto e branco. Essa daqui é bem curiosa. O traço é bonito. Achei, ó. Bem, bem pesado, assim, forte. E ela é a história do Batman. É como se os personagens de história em quadrinho fossem atores. Fosse um trabalho, né? E aqui tá o Batman e o Coringa esperando para gravar as cenas. Tá aqui, ó. Eles falam de salário, carga horária, essas coisas. É interessante só, gostei. Bem curtinha, um contozinho rápido aí para distrair. E tá aqui a parte da Era Venenosa, que se eu não me engano, eu já tinha lido ela na HQ Pecados Originais, que tem até um vídeo aí no canal. Não sei, eu não estou meio que recordando, talvez eu esteja misturando aqui as coisas, mas se eu não me engano foi isso. É mais ou menos essa história aqui, até porque eu acho que eu já tinha lido, aí não pesou tanto não. Aí tem aqui também essa Pecados Originais. Pecados Originais não, a outra que eu falei é da Era Venenosa, é Origens Secretas, que conta a história de vários personagens, né? A origem, aliás, de vários personagens do universo do Batman. Aqui é mais um romance meio televisivo. Tem uma historiazinha curta também dessa com o Charada. Meio sem graça. Um, tá aqui só para encher linguiça mesmo, sinceramente. Então, é isso, pessoal. Vale a pena a HQ. Tem várias histórias aí, tem um compilado. Tem essa daqui principal, né, do Neil Gaiman, que eu mostrei um pouco. E comenta aí o que vocês acharam dela, o que eu passei despercebido aí que eu não entendi muito bem, principalmente o final. Então, valeu galera, até a próxima.